Saudações aos alunos e alunas do Elencos Atualiza. Sejam bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos nos aprofundar em algumas atualizações e decisões recentes, bem relevantes para quem atua na administração pública, né? O foco, como sempre, é licitações, contratos, controle externo, tudo com base nos materiais que a gente compartilhou. A nossa missão aqui é realmente extrair o essencial desses documentos, discutir as nuances do novo parecer da AGU sobre pejotização, subcontratação, entender também aquela nova ferramenta de resolução consensual lá do TCE do Rio Grande do Norte e também analisar decisões importantes do STJ e mergulhar em julgados selecionados dos tribunais de contas, TCU, TCDF, TCE do Rio. Inclusive aquele caso bem específico, né, sobre compra de obras de arte. Então, tá, vamos começar a desembrulhar esses temas. Que tal começar pelo parecer N0003-2023 GAB, CGU-AGU? A controvérsia principal ali parece ser essa linha tênue, né? Entre a empresa contratada usar profissionais PJ e a proibição de subcontratar, isso mesmo. Que é crucial para a gestão de contratos. Ele reafirma algo que, bom, a própria AGU já tinha apontado antes, sabe? Que é ilegal a administração exigir que a empresa contratada use só empregados com o vínculo seletista. Isso aí fere a liberdade econômica, a autonomia da empresa para gerir seus negócios. É direito dela definir como organizar a produção. Certo. Então, a administração não pode impor o regime de contratação dos funcionários da empresa. Mas onde é que entra a confusão com a subcontratação? Como diferenciar? A confusão surge porque, assim, nos dois casos tem terceiros envolvidos na execução, né? Mas a diferença fundamental está no objeto do contrato. Na chamada pejotização, a empresa contratada usa profissionais autônomos ou outras PJs como mão de obra para ela mesma executar o objeto, aquele objeto pelo qual ela é responsável perante a administração. Não tem transferência de uma parte do serviço ou do fornecimento para outra empresa assumir, entende? A responsabilidade integral ela continua sendo da contratada original. Já a subcontratação, que é permitida, né, com condições lá no artigo 122 da 14.133, aí sim envolve a transferência formal de uma parcela do objeto para um terceiro. Esse terceiro passa a ser responsável por aquela parte específica. Isso precisa de autorização da administração, obedece limites, e o parecer da AGU deixa isso claro. Usar PJ como mão de obra, a tal pejotização, por si só não é subcontratação, e, portanto, não é fraude ao artigo 122. É uma decisão de gestão interna da contratada. Entendi a distinção. A pejotização é sobre como a contratada consegue a força de trabalho, né? A mão de obra. E a subcontratação é sobre quem executa uma parte definida do objeto. Perfeito. E essa liberdade da empresa, imagino, se conecta com princípios maiores, constitucionais até. Correto. Se conecta diretamente com a livre iniciativa, a livre concorrência, lá do artigo 170 da Constituição, e também está alinhado com a decisão do STF na DPF 324, que validou a terceirização de forma ampla, para atividade meio e atividade fim. A lógica é permitir que as empresas se organizem do jeito que acharem mais eficiente. Claro, desde que respeitem a lei trabalhista e não cometam fraudes, né? Então, o parecer da AGU, em resumo, ele reforça 3 pontos. 1. A administração não pode exigir só CLT. 2. Pejotização não é subcontratação porque não transfere parcela do objeto. E 3. Contratar via PJ isoladamente não é fraude à regra de subcontratação. O ponto-chave é essa transferência ou não de parte da responsabilidade contratual. Claríssimo. Essa delimitação da AGU traz uma segurança jurídica importante, né? Tanto para os contratados quanto para a própria fiscalização da administração. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Olhar para uma iniciativa que parece bem interessante vindo lá do controle externo. O TCE do Rio Grande do Norte aprovou uma resolução criando a tal Solução Técnica Consensual, a STC. Que instrumento é esse? Qual o objetivo? Parece uma mudança de paradigma, talvez. Sim, é uma iniciativa que vale a pena acompanhar de perto. A STC do TCRN é um instrumento voltado para prevenção e para resolução de controvérsias, ou seja, irregularidades, problemas potenciais, sabe?
no âmbito da administração pública e do controle externo. O foco é buscar o consenso, o acordo, entre o Tribunal de Contas e o gestor público, ou a entidade fiscalizada. Isso sugere uma abordagem diferente daquela puramente punitiva, né? Ou sancionadora, mais colaborativa, talvez. Exatamente essa é a ideia. A perspectiva por trás da STC é a de um controle externo que atue de forma mais próxima, mais dialógica. Busca-se facilitar a regularização de situações ou até mesmo prevenir que irregularidades aconteçam ou se consolidem, né? Tudo por meio do entendimento mútuo, da construção conjunta de soluções. Se a gente conectar isso a um cenário mais amplo, a gente observa uma tendência ou, pelo menos, uma discussão forte sobre a necessidade de mecanismos de controle mais eficientes, que não fiquem só no litígio e na sanção, mas que também promovam a boa gestão, a resolução rápida de problemas. A STC do TCR se encaixa bem nessa visão de um controle que também orienta e busca o consenso. Uma aposta na consensualidade e na prevenção, o que pode ser muito positivo para a eficiência da gestão pública, sem dúvida. Agora, saindo do controle externo e indo para o judiciário, temos decisões relevantes do STJ. Vamos começar pelo tema repetitivo 1308. Ele tratou da contratação de professores substitutos, certo? Qual foi a definição do STJ nesse caso específico? Certo. O tema 1308 do STJ analisou uma restrição específica da Lei 8745 de 93, que é a Lei da Contratação Temporária Federal. O artigo 9º, inciso 3º dessa lei, proíbe recontratar um servidor temporário antes de 24 meses do fim do contrato anterior para a mesma função. Isso é para evitar a precarização, a perpetuação desses vínculos temporários, né? A dúvida que chegou ao STJ foi: essa restrição dos 24 meses se aplica se um professor substituto temporário firma um novo contrato com uma instituição pública de ensino diferente da anterior? Ah, entendi a questão. Com uma instituição diferente. Exato, e o STJ estabeleceu uma distinção importante. A tese fixada foi que essa vedação de recontratar antes de 24 meses não se aplica quando os contratos temporários seguidos são com órgãos ou entidades distintas. Por exemplo, um professor que teve contrato temporário numa Universidade Federal X, ele pode sim ser contratado por um Instituto Federal Y, antes desse prazo de 24 meses. A restrição da lei só vale se a recontratação for pela mesma instituição. Uma interpretação que parece bem razoável, né? Foca na relação com a mesma entidade empregadora. E a outra decisão do STJ que a gente separou, referente ao RESP 2029-719, que aborda a contratação de artistas. O que o tribunal decidiu sobre a figura do intermediário nesses casos? Esse recurso ele tratou de um caso de contratação de show artístico por inexigibilidade de licitação, lá com base no artigo 25, inciso 3 da Lei 8.660, a lei antiga, né? Mas o princípio da inexigibilidade para artistas consagrados é parecido na nova lei. A discussão principal era se a presença de um intermediário, tipo um empresário agenciando o artista, configuraria por si só um ato de improbidade administrativa. Só por ter o intermediário. Isso. E o STJ concluiu que a simples intermediação sozinha não é suficiente para caracterizar a improbidade. Seria preciso demonstrar outros elementos, como, por exemplo, um superfaturamento claro no valor do cachê sem justificativa. Ou então comprovar que o agente público ou o próprio intermediário teve alguma vantagem indevida com aquela contratação. A mera existência de um empresário intermediando, que é algo super comum nesse mercado artístico, não configura automaticamente um ato ímprobo. Entendi. Então, a análise da improbidade nesse contexto exige mais do que só constatar que teve um intermediário. Precisa verificar se houve prejuízo para o cofre público ou dolo, a intenção de lesar a administração. Exatamente. Isso levanta uma questão importante, né? Que é a distinção entre uma irregularidade administrativa e um ato de improbidade. Nem toda falha ou gestão inadequada é improbidade. Improbidade exige um elemento de desonestidade, má-fé ou um prejuízo qualificado. A decisão do STJ reforça isso. Se não tem prova de superfaturamento ou benefício ilícito, não dá para condenar por improbidade só por causa da intermediação. Um ponto crucial para a segurança dos gestores, sem dúvida.
Agora, vamos analisar alguns julgados recentes do TCU, lá do Boletim 551, o Acórdão 1712/2025 do plenário apontou irregularidades na pesquisa de preços e também em exigências técnicas. Poderia detalhar para a gente? Claro. Nesse acórdão, o TCU identificou problemas em 2 pontos de uma licitação. Primeiro, na pesquisa de preços. A unidade fez a cotação consultando só diretamente alguns fornecedores. Não buscou preços de referência em contratações parecidas de outros órgãos públicos, sabe? Tipo no painel de preços. E também não formou aquela cesta de preços com fontes variadas, como orienta a Lei 14.133, lá no artigo 23. Além disso, não justificou bem por que escolheu aqueles fornecedores para consultar. Isso, claro, fragiliza a estimativa do valor de referência. Falta de amplitude e de justificativa na pesquisa, então. Isso. E o segundo ponto foi sobre exigências técnicas. O edital pedia várias normas, certificações, laudos de conformidade, mas a administração não conseguiu provar, lá no processo, que essas exigências eram essenciais, indispensáveis mesmo, para garantir a qualidade e o desempenho do que ia ser contratado. O TCU considerou que exigências não essenciais acabam restringindo a competitividade sem necessidade, e isso contraria o artigo 9º da Lei 14.133. A palavra-chave aqui é essencialidade, e tem que ser comprovada. Perfeito. Pesquisa de preços ampla e justificada e exigências técnicas estritamente necessárias ao objeto. Faz todo sentido para garantir isonomia e economicidade. E quanto ao Acórdão 1727/2025, também do plenário do TCU? Ele trouxe alertas sobre contratação integrada e orçamentos de obras rodoviárias. O que foi destacado? Sim, 2 alertas importantes nesse caso. O primeiro é sobre a contratação integrada. Aquele regime em que o contratado faz os projetos, básico e executivo, e executa a obra. O TCU observou que usar um critério de medição e pagamento baseado só no percentual de avanço financeiro em relação ao cronograma pode ser problemático. A lógica da contratação integrada, segundo o tribunal, pediria uma sistemática de pagamento ligada à conclusão de etapas concretas, específicas do empreendimento, como está previsto lá no artigo 46, parágrafo 9º da Lei 14.133. E não só um percentual abstrato de execução financeira. Ah, interessante. O pagamento tem que estar atrelado a entregas verificáveis, não só o fluxo de caixa planejado. E o segundo ponto, sobre os orçamentos de obras de estrada. O segundo ponto foi um puxão de orelha, digamos assim, sobre o uso de sistemas referenciais de custos. O TCU considerou irregular usar um orçamento baseado num sistema já descontinuado, por exemplo, o ciclo antigo, e simplesmente atualizar pelos índices gerais de preços. O correto seria usar o sistema referencial vigente, o novo ciclo, ou outro que fosse aplicável. A justificativa é que atualizar um sistema velho por índices pode não refletir a variação real dos custos, dos insumos, dos serviços, e isso gera distorções grandes nos preços, risco de sobrepreço ou subpreço. O que fere o artigo 23, segundo da Lei 14.133, que exige orçamento com base em preços atuais de mercado. Entendido, fica o alerta então. Medição por etapas concretas na integrada e o uso obrigatório de sistemas referenciais de custos atualizados. Importante. Mudando de tribunal, o TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal, se manifestou sobre as cotas para microempresas e empresas de pequeno porte. Qual foi a orientação deles? O TCDF reforçou a obrigatoriedade da cota reservada para MIEPs e licitações de bens que são divisíveis, né? A decisão destacou que se a administração decidir não aplicar essa cota, que pode chegar a 25% do objeto, ela precisa apresentar uma justificativa formal bem robusta nos autos do processo. Essa justificativa tem que demonstrar de forma concreta um impedimento legal. Por exemplo, provar que a cota não seria vantajosa economicamente ou que traria prejuízo para o conjunto do objeto licitado. Se não tiver essa fundamentação, a decisão é irregular. A decisão se baseia num monte de normas. A 14.133, a LC 123,
legislação distrital, lei do processo administrativo. O TCDF, inclusive, sinalizou que pode até suspender licitações que não cumpram essa exigência de motivar a não aplicação da cota. Então, a regra é ter a cota. A exceção precisa ser muito bem fundamentada, importante para garantir aquele tratamento favorecido às MEPPs que está na lei. Agora, vamos para o TCE do Rio de Janeiro. Ele respondeu consultas relevantes. A primeira, sobre contratação de escritórios de advocacia por municípios. Qual foi o entendimento que firmaram? O TCRJ analisou se os municípios poderiam contratar escritórios de advocacia privados para fazer recuperação de créditos, fiscais ou não, tanto judicial quanto extrajudicialmente. E a conclusão foi pela impossibilidade dessa contratação, mas com uma condição: se o município já tiver uma procuradoria jurídica estruturada. Ah, tem essa condição. E qual a razão para essa vedação nesse caso? O fundamento é que a representação judicial e a consultoria jurídica dos entes públicos são consideradas atividades essenciais, típicas de Estado, e devem ser exercidas por membros de carreira específica, os procuradores municipais, que entraram por concurso público. Isso está alinhado com o que diz a Constituição Federal, lá no artigo 37, sobre investidura em cargo público e funções exclusivas de Estado. Contratar um escritório para fazer o que seria atribuição da Procuradoria acabaria sendo uma terceirização irregular de atividade fim. O TCRJ até citou um prejulgado anterior, o número 30 de 2023, que já consolidava essa visão. Uma definição bem clara sobre os limites da terceirização de serviços jurídicos no setor público, quando já existe estrutura interna. E a outra consulta ao TCRJ, que me parece particularmente curiosa, trata da precificação e aquisição de obras de arte. Como é que a administração pode definir o preço e contratar a avaliação dessas peças que são tão singulares? De fato, é uma situação que foge bastante do padrão das licitações comuns, né? A Lei 14.133 prevê a possibilidade de dispensa de licitação para adquirir bens históricos ou obras de arte com autenticidade certificada. Está lá no artigo 75 e V, a linha K. A consulta ao TCRJ foi justamente sobre como instruir esse processo, especialmente como justificar o preço. Certo. E o TCRJ entendeu que um laudo de avaliação técnica é o meio adequado para isso. Esse laudo tem que ser bem detalhado, descrever a obra, analisar o valor dela no mercado de arte, indicar a metodologia usada na avaliação e, claro, estimar o valor justo da peça. A base legal para exigir isso está na combinação do artigo 72, que fala da instrução do processo de contratação direta, incluindo a justificativa de preço, com o artigo 23, parágrafo 4º, que admite outros métodos de pesquisa de preço para objetos singulares, como é o caso de uma obra de arte. Ok, então o laudo é essencial para justificar o preço na dispensa. Mas e a contratação do próprio serviço de avaliação? Como contratar o especialista que vai fazer esse laudo? Aí entra outra análise interessante do TCERJ. O serviço de fazer o laudo, que inclui verificar a autenticidade e estimar o preço, foi classificado como um serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. Por ter essa natureza, ele pode sim ser contratado por inexigibilidade de licitação. A base é o artigo 74, inciso 3º, a linha B da Lei 14.133. Porém, e aqui está o ponto, isso só é possível se os requisitos da inexigibilidade estiverem presentes, principalmente a notória especialização do profissional ou da empresa que vai ser contratada. Ah, então não é automático. Precisa comprovar a notória especialização do avaliador? Exatamente, se não for possível comprovar essa singularidade ou notória especialização, ou seja, se existirem no mercado outros profissionais ou empresas igualmente capazes de fazer a avaliação com a qualidade necessária, aí a contratação desse serviço de avaliação não pode ser por inexigibilidade. Nesse caso, a administração vai ter que fazer uma licitação, provavelmente um pregão ou concorrência, dependendo da complexidade, para selecionar o avaliador. E isso está no artigo 36, parágrafo 1º, inciso I da lei. O que é fascinante aqui é essa calibragem, né? A lei permite a dispensa para comprar obra singular, mas exige em regra um processo competitivo, uma licitação, para contratar quem vai avaliar essa obra.
a menos, claro, que o próprio avaliador seja ele mesmo, singular ou notoriamente especializado. Uma solução que busca equilibrar a especificidade do mercado de arte com os princípios da competição e da contratação pública. Muito interessante mesmo. Bom, então, fazendo uma costura rápida de tudo que a gente viu hoje, tivemos o parecer da AGU trazendo mais clareza sobre pejotização versus subcontratação, né? A iniciativa do TCR em URNE, buscando mais consenso e prevenção no controle externo, as especificidades das decisões do STJ sobre professores temporários e a necessidade de dolo ou prejuízo para configurar improbidade na contratação de artistas. E os vários alertas dos tribunais de contas, TCU, TCDF, TCR, J, sobre a importância da pesquisa de preços ampla, da essencialidade das exigências técnicas, da fundamentação para não aplicar cotas de MPE, da medição correta na contratação integrada, do uso de sistemas de custos atualizados e ainda as regras para a contratação de serviços jurídicos e para essa peculiar aquisição de obras de arte. Ufa! Um panorama bem rico de atualizações. Sem dúvida. E acompanhar essas decisões, esses entendimentos, é essencial para quem trabalha com gestão pública, para garantir não só a conformidade com a lei, mas também a eficiência, a efetividade das ações. E essa conexão entre a teoria, a prática e as últimas novidades da jurisprudência administrativa é justamente o que a plataforma Elencos Atualiza se propõe a oferecer. Fornecer esse conhecimento de forma organizada, aprofundada. Perfeito. E para quem quiser aprofundar ainda mais essas discussões sobre as interações da administração com fornecedores, com o mercado em geral, temas que apareceram em várias decisões que a gente comentou hoje, fica a recomendação da aula Interação da Administração Pública com o Mercado. Ela já está disponível na plataforma Elencos Atualiza e, olha, complementa muito bem o que a gente discutiu aqui. E para a gente encerrar, eu gostaria de deixar uma provocação para reflexão. A gente viu hoje a complexidade crescente das normas de contratação e, ao mesmo tempo, iniciativas como a STC do TCRN que buscam caminhos mais consensuais, mais eficientes. Diante disso, qual seria o maior desafio para o gestor público hoje em dia? Seria garantir a aderência formal, estrita, a um emaranhado de regras cada vez mais detalhadas? Ou seria talvez desenvolver a capacidade de discernimento, o bom senso, para aplicar essas normas de forma razoável, proporcional, adequada às particularidades de cada caso, encontrando aquele equilíbrio entre o controle, que é necessário, e a entrega de resultados efetivos para a sociedade? Fica aí a questão para a gente pensar. Uma excelente reflexão final. Agradecemos a atenção de todos e todas e nos encontramos na próxima análise aqui no Elencos Atualiza.